Hoje, a gente vai analisar de perto um plano oficial do governo da Bahia que tenta resolver um dos problemas mais sérios de segurança pública do estado, o número altíssimo de mortes em ações policiais. Vamos direto aos dados e às estratégias que estão nesse documento. E para começar, vamos direto a um número que mostra bem a urgência do assunto. Só em 2023, 1.702 pessoas morreram em ações policiais na Bahia. É um número que por si só já é um baita alerta. E para a gente ter uma ideia do que isso significa, a Bahia sozinha foi responsável por 27%, ou seja, mais de um quarto de todas as mortes desse tipo no Brasil inteiro. Isso ajuda a gente a entender o tamanho do problema. Olha, durante essa nossa análise, uma sigla vai aparecer bastante. MILAI é a abreviação de Morte por Intervenção Legal de Agentes do Estado. É o nome técnico que os documentos oficiais usam para esses casos. É bom ter isso em mente. Bom, então como é que vai ser a nossa conversa? Primeiro, a gente vai entender a crise e o perfil das vítimas. Depois, qual é o diagnóstico oficial do problema, o plano que foi criado para resolver, as ações mais concretas e, no final, como o governo pretende medir se tudo isso deu certo. Vamos começar então olhando para quem são as pessoas por trás desses números. O plano do governo traça um perfil bem claro das vítimas e os dados, olha, são bem reveladores. E a primeira coisa que salta aos olhos é a questão racial. De acordo com os dados oficiais, 94% das pessoas mortas em intervenções policiais na Bahia são negras. É uma estatística que mostra um recorte social muito profundo do problema. E quando a gente olha para a idade, a esmagadora maioria das vítimas é jovem. 76% tem entre 18 e 34 anos. E tem um dado ainda mais pesado. 11% são adolescentes, de 12 a 17 anos. E para fechar esse perfil, dá uma olhada na escolaridade. Mais da metade, 53%, não tinha sequer terminado o ensino fundamental. Fica bem nítida a relação entre a letalidade e a exclusão social. Tá, a gente viu o quem. Agora, por que isso acontece? Qual é o diagnóstico que o próprio governo faz para explicar essa situação tão crítica? Segundo o diagnóstico oficial, não é uma coisa só, sabe? É uma combinação de fatores. Primeiro, eles admitem a existência de uma cultura do confronto na polícia. Segundo, o fato de que muitos confrontos acontecem em patrulhas normais, do dia a dia, não em operações planejadas. Junta isso com uma taxa baixíssima de resolução das investigações e a expansão do crime organizado e pronto, tá aí o cenário. Beleza, com esse diagnóstico em mãos, qual foi a resposta do governo da Bahia? É aí que entra o PQALI, que é o Plano de Atuação Qualificada de Agentes do Estado. Então, o que é esse tal de PQALI? É um plano pensado para durar 3 anos, de 2025 a 2027. E o objetivo principal é bem ambicioso. É mudar o jeito que a polícia age, focando em preservar vidas, com novas estratégias, novos treinamentos e novos protocolos. E os objetivos são bem amplos, viu? A ideia é mexer em várias frentes ao mesmo tempo. Vai desde criar regras mais claras para o uso da força e controlar melhor as ações, até garantir investigações mais sérias e proteger lugares sensíveis, como escolas e hospitais. A lógica é criar um sistema mais transparente e com mais responsabilidade. Ok, os objetivos são bonitos no papel, mas e na prática? Como é que isso vai funcionar? Vamos ver agora quais são as estratégias mais concretas que o PQALI quer botar para rodar. Aqui está uma das mudanças que talvez seja a mais importante do plano. É uma virada de chave. É sair do modelo de reagir ao que acontece, que gera muito confronto inesperado em patrulhas de rotina, e ir para o modelo proativo, com operações planejadas, baseadas em inteligência. E na prática, tem ações bem concretas, daquelas que a gente consegue visualizar. Por exemplo, mais câmeras nos uniformes para dar mais transparência, apoio psicológico para os policiais, criação de batalhões especializados e, isso aqui é crucial, treinamento obrigatório em técnicas para evitar o confronto letal, para tentar resolver a situação de outra forma. E para combater o crime organizado, a aposta não é só no confronto direto. A estratégia aqui é outra, é atacar onde dói mais, no bolso. O plano foca em estrangular o poder financeiro das facções, com equipes dedicadas a investigar lavagem de dinheiro e recuperar o que foi roubado. É cortar o mal pela raiz financeira. Certo, mas de nada adianta um plano se não tiver como saber se ele está funcionando, né? Então, como é que o sucesso vai ser medido? Vamos ver as metas e quem vai fiscalizar tudo isso. A grande pergunta é: qual é a meta final? Qual é o número que eles querem alcançar para dizer que o plano foi um sucesso? E a resposta é essa aí, menos 10%. A meta principal do PQALI
é conseguir uma redução de 10% no número de mortes por intervenção policial a cada 6 meses. É uma meta bem clara, bem ambiciosa e com prazo definido. E para garantir que as metas sejam cumpridas, a governança foi dividida em 2 partes. De um lado, vai ter um comitê interno com a própria galera da segurança pública para monitorar a execução. E do outro, o que é fundamental, uma comissão externa, com gente do Judiciário, da Defensoria Pública e da sociedade civil, para garantir um olhar de fora e mais transparência. Olha, no papel, o Pecuália é sem dúvida um plano robusto, bem pensado, com diagnóstico e metas claras. Mas ele enfrenta um desafio gigantesco. A questão que fica no ar é se um documento, por melhor que seja, tem força para transformar uma cultura de violência que está tão enraizada. O sucesso, no fim das contas, vai depender não só do que está escrito, mas da execução rigorosa e do compromisso de todo mundo que está envolvido.